Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ontem eu fiz menção a um estudo feito no dia 13 de fevereiro de 2021, há 6 dias atrás, a respeito de uma análise do reajuste tarifário de 2020 da Sanepar. Foi feito agora com base em todo esse período que nós temos tido de reajuste nas tarifas, perdão. O reajuste tarifário de 5,11 da base de maio de 2020 resulta num aumento real de 2,07. Essa tarifa pode sofrer novos aumentos nos próximos meses em função da revisão tarifária periódica, que eu já me referi ontem, 2021-2022. Desde julho de 94, a tarifa teve um aumento real de 57,08% acima da inflação, do IPCA, sendo que grande parte desse percentual ocorreu no período de 2012 a 2020, 52,32%. Nem mesmo a tarifa social destinada à população mais pobre foi poupada nesse processo. Teve um aumento real de até 33%, dependendo da faixa de consumo. Em 2010, a tarifa média da Sanepar era 13% mais baixa que a média nacional. Em 2019, a tarifa da empresa passou a ser 22% mais alta que a média nacional. Ou seja, nós tínhamos uma tarifa 13% mais baixa que a média, hoje temos uma tarifa 22% mais alta que a média. Os aumentos tarifários ocorridos entre 2011 e 2019 responderam por 93,68% do crescimento da receita operacional direta da empresa, que teve um incremento de 3,5 bilhões de reais, senhores deputados. Na comparação de 2019 sobre 2010, o lucro líquido da Sanepar cresceu 697%, saltando de 135 milhões para 1 bilhão e 80 milhões de reais. No período de 2011 a 2019, foram distribuídos 2 bilhões e 300 milhões em dividendos para os acionistas. Vou repetir, porque é surpreendente que a gente ainda nós nos perguntemos por que, por exemplo, nós estamos tendo racionamento em Curitiba. Várias razões, mas uma delas, aqueles que moram em Curitiba e região metropolitana sabem, é a não conclusão de uma das obras que já está aí há 12 anos deveria ser concluída já há alguns anos atrás, que está aguardando a sua conclusão e que tem sido postergada, que é a represa de Miringuava. Foram distribuídos entre 2011 e 2019, nos 8 anos do governo Richa e no primeiro ano do governo do governador Massa, 2 bilhões e 300 milhões de reais em dividendos para os acionistas. Lembrando que o governo do estado tem pouco mais de 30% das ações totais, pouco menos de 30% das ações totais da Sanepar, perdão. A Copel são 31%. Nota publicada no seu site, a GEPAR anunciou que fará um reajuste de 5,11 referente à data base. Ainda devemos destacar inicialmente que o proposto pela Sanepar era de 9,87%. O que foi homologado foi 9,62%. E aí é uma série de considerações sobre a evolução das tarifas, mas o que me chama a atenção, senhores deputados, é que o lucro líquido dos dividendos distribuídos para os acionistas os acionistas passaram a ganhar muito mais. E eu já várias vezes nos últimos anos tenho dito que se você pegar a composição acionária da Sanepar, vocês vão ver que boa parte dos acionistas da Sanepar estão fora do país. São acionistas ou são fundos de pensão da Europa, Estados Unidos e alguns, inclusive, de Singapura, que era o Fundo dos Funcionários Públicos de Singapura, ou são bancos fora do nosso país. Isso é interessante porque é preciso que nós nos lembremos que a Sanepar é uma empresa que, claro, que é importante que dê lucro, mas é uma empresa para levar água e esgotamento sanitário para toda a população a preços condizentes, o que não tem acontecido. O aumento do percentual destinado aos acionistas passou de 25% para 50% na forma de dividendos complementares a partir de 2011, e a partir dessa política, como eu já falei aqui, foram distribuídos 2 bilhões e 250 milhões entre 2011 e 2019, que chega, no valor corrigido, a 2 bilhões e 650 milhões de reais. Na média, foi 32% a mais do que era 9,37 em 2010. Considerando o ano 2019, em comparação com 2010, observamos que o lucro líquido da empresa cresceu 697%, a receita operacional cresceu 219%, passando de 1 bilhão 480 milhões para 4 bilhões 723 milhões.
que os dividendos distribuídos para os acionistas cresceram, senhores deputados, 788% cresceram os dividendos distribuídos para os acionistas. Entre 2011 e 2019, saíram de 37 milhões para 330 milhões de reais, sendo que em 2018 tinha sido 423 milhões de reais. A tarifa média da Sanepar, em comparação com a média nacional de 2010 e 2019, como eu já falei aqui, nós tínhamos uma média uma tarifa abaixo da média nacional. Hoje nós temos uma tarifa acima da média nacional, inclusive porque nós denunciamos isso, foi alterada a forma de se fazer a cobrança da Sanepar quando se criaram as novas faixas. Essas novas faixas que vieram, no primeiro momento, o discurso é que essas novas faixas trariam benefício para as pessoas que consumissem até 5 metros cúbicos, ou seja, 5.000 litros de água. Para quem tem uma caixa de água de 1.000 litros em casa, são 5 caixas d'água igual a essa. Aí não se entende, ou não se deveria entender, por que Curitiba continua, a região metropolitana, continua não tendo água. E algumas cidades do Paraná continuam não tendo água, porque priorizou-se durante todo esse período aquilo que, no nosso entendimento, não deveria ser feito. Dividendos, lucros exorbitantes e um aumento cada vez maior do que não é o papel da Sanepar, que é fazer com que os seus acionistas no exterior e aqui no Brasil ganhem muito em cima desta empresa que já teve uma das menores tarifas do Brasil. Eu quero também aqui, senhor presidente, nesses últimos minutos, fazer uma ponderação. Hoje nós tivemos um projeto do governo que pede que a educação seja considerada essencial, deputado Michele. E, óbvio que é um debate que deve ser feito, nós queremos que as escolas possam ter aulas, e o deputado Homero, inclusive, citou a situação de Santa Catarina, que determinou que fosse obrigatória também a situação presencial. Só que eu lembro que em Santa Catarina é obrigatório presencial com, no mínimo, 30% de professores e funcionários, no mínimo 30%, não é no máximo, é no mínimo, mas tendo 30%, a escola poderá funcionar presencial, onde os pais decidam se os alunos vêm ou não vêm para a sala de aula, e, mais ainda, onde as condições permitam e que não haja condições de fazer o ensino remoto. Não é o caso do Paraná. O Paraná tem ensino remoto praticamente, apesar de todas as dificuldades, em todas as escolas no estado do Paraná. E ainda como lembrança, ontem o deputado Matheus Boca Aberta Júnior falou sobre a situação de Londrina, onde foi a Câmara Municipal aprovou que seria atividade essencial, educação, o prefeito vetou e a Câmara derrubou o veto. Pois bem, hoje o Tribunal de Justiça, não sei se isso se sustentará ou não, mas o Tribunal de Justiça determinou a suspensão do início das aulas em Londrina. Então, é preciso que nós ouçamos também os outros setores, além de olharmos para a questão apenas da educação, que é fundamental, olharmos para a questão da educação sem levarmos em conta que nós temos professores e funcionários e pais, e tios, e avós, e familiares dessas pessoas que poderão ser colocados em risco por um processo que nós entendemos que deve ser feito a partir do momento que temos vacinação para todos os educadores. Essa vacinação para todos os educadores não é uma panaceia para a sociedade, mas é certamente um passo para que nós não tenhamos uma situação de calamidade como estamos tendo em alguns outros estados. E me parece que, apesar de tudo que está acontecendo, nesse momento, onde algumas cidades, como é o caso das cidades aqui da região sul do Paraná, não tem nenhuma UTI disponível. Foz do Iguaçu, cidade do deputado que acabou de fazer uso da palavra, o deputado Fruit, está praticamente sem leitos de UTI. Curitiba tem pouquíssimos leitos diante da situação que nós temos, são 4 milhões de habitantes de Curitiba e região metropolitana. Colocar novamente 400, 500 mil, eu não estou falando nem de 1 milhão de alunos, 400, 500 mil alunos dentro de sala de aula, com o discurso que as escolas estão equipadas, me perdoem, mas é tentar fazer prestigiação, quer dizer, é você tentar fazer com que as pessoas acreditem em uma realidade que não existe. Eu não acredito que as escolas todas estejam preparadas, que poderão estar preparadas e que nós teremos aulas presenciais com distanciamento, sem que as crianças fiquem em contato umas com as outras ou com outras pessoas adultas, quando eu vejo que às vezes isso não é possível nem com adultos.
E aí, senhores deputados, é claro que cada deputado tem a sua opinião, nós respeitamos, mas aquilo que a deputada Luciana falou e que o deputado Michele também por várias vezes já lembrou aqui, nós podemos perder uma semana, podemos perder um... Deputado Tadeu, por favor, para concluir. Nós podemos perder uma semana, um mês, 2 meses de aula, o que é muito difícil para os alunos. O que nós não podemos é perder a vida dessas pessoas que estão nessa atividade, porque aí não será por uma semana nem por um mês, será definitivo. E nós não vamos votar a favor desse projeto. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.